Nós engrandecemos a Ele, o Senhor, e dizemos aleluia, porque o louvor pertence a Ele. Igreja, vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã no livro de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Na dinâmica do dia de hoje, nós invertemos a série de Marcos com Gênesis, então estamos fazendo Marcos agora pela manhã e Gênesis no culto da noite. Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Este é o nosso Senhor, vamos orar. Senhor, a Tua palavra ela é tão importante para a instrução do nosso coração. E nós nessa manhã queremos ouvir a Tua voz. Então, Senhor, libera a nossa audição espiritual e dá que as nossas línguas respondam em louvor e exultação à verdade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você é bom de falar em linguagem de sinais? Vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Você é bom de falar em códigos? Você sabia que quando a gente é criança, vocês estão me ouvindo aí? Quando a gente é criança, sabe uma coisa que a gente gosta muito de fazer, e eu gostava muito de fazer, é você inventar uma língua de código. Vocês já fizeram isso antes? Já? Tem a língua do T, né? Tá, certo? A gente usa várias brincadeiras, porque a gente gosta de brincar com a língua. A gente começa a perceber que a nossa língua humana ela é feita de códigos. Você sabia disso? Que a língua portuguesa ela é uma combinação de sílabas e fonemas e pequenas construções, e essas peças combinadas e esse quebra-cabeça montado gera esse meio de comunicação no qual um emite e outro ouve, em que nós podemos interagir uns com os outros. Meus irmãos, como comunicação é um tema importante. Eu sou formado em comunicação social, eu e o reverendo Silvio Biso, e a gente estuda muito esse negócio na publicidade sobre como falar a língua de alguém e como também vencer as barreiras e os ruídos de comunicação que podem impedir uma comunicação eficiente. Meus irmãos, e os ruídos de comunicação podem ser vastíssimos. Podem ser não somente da língua, mas podem ser culturais. Os ruídos de comunicação podem ser sociais. Os ruídos de comunicação podem ser, sobretudo, espirituais. Que é justamente quando o Deus que se comunica e se revela está tentando falar conosco e nós não compreendemos a sua voz. E nós estamos surdos, nós estamos impedidos de interagir com o Senhor, porque o código parece não estar na mesma sintonia. Ele é santo e nós não somos santos. Ele é o Todo-Poderoso e em nós falta a habilidade para compreender o seu poder, admirar a sua beleza e adorá-lo em espírito e em verdade. Meus irmãos, ainda bem que o texto de hoje fala sobre um Deus que está interessado em empregar todos os esforços para entrar em sintonia de comunicação e se comunicar conosco, e desimpedir o nosso entendimento, e de tornar a sua verdade, o seu poderoso evangelho conhecido a nós e a tantos outros que neste exato momento e neste mundo ele está desimpedindo o entendimento, ele está levando a entender e a conhecer a sua verdade. O texto de hoje é sobre isso.
E nós vamos ver isso ao longo dessa narrativa, cujos elementos são eles mesmos, os pontos explicativos, a maneira como Jesus vai agir. Então, preste bastante atenção na exposição dessa manhã. O texto vai nos dizer, no versículo 31, meus irmãos, que Jesus deixou a região de Tiro e voltou para o mar da Galileia. Você viu aí no versículo 31? E então ele passou por Sidom através do território de Decápolis. É o nome dessa região, também conhecido como o Distrito das 10 Cidades. Talvez na sua tradução possa aparecer dessa forma. O que chama a atenção, meus irmãos, é que Jesus continua em território dos gentios. Lembra na semana passada, quando o reverendo Silvio Biso mostrou para a gente que Jesus estava realizando sua obra agora entre, de fato, aqueles que eram chamados de impuros, como aquela mulher Cirofenícia, que tinha uma filha endemoniada, e Jesus vai lá e alcança ela. Jesus está deixando claro que as boas novas do seu reino estão sendo estendidas a todo tipo de gente, a homens e mulheres de todas as nações, de todas as etnias. Os gentios estavam sendo chamados a viver sob o governo de Deus. E Jesus está deixando isso bem claro. Mas note agora, meus irmãos, que Jesus não está somente se envolvendo com os gentios, que a gente chamaria de gentios étnicos, mas outros tipos de gentios também. Pessoas com condições físicas especiais, que comumente estavam marginalizadas daquele convívio normal da sociedade. O texto vai nos dizer agora aí no versículo 32, veja, que algumas pessoas lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Que interessante, né, meus irmãos? Um homem que não podia ouvir e nem falar direito. Meus irmãos, você já passou pela sensação de perder um de seus sentidos e você não conseguir ouvir alguma coisa direito ou não conseguir falar direito? Quando você está viajando de avião, de vez em quando dá aquele entupimento, não dá? Aí você fica assim, dá um nervoso, porque de repente as pessoas estão falando e você, não estou conseguindo ouvir, né? Ou então, eu me lembro aqui da história de um amigo recentemente, irmão diácono nosso lá da igreja presbiteriana Semear, que um belo dia pela manhã acordou e de repente não conseguia falar. A sua língua travou. E depois conversando com ele, o diácono Henrique Amorim disse para a gente que foi uma sensação terrível. Aquele negócio de não conseguir falar, houve ali uma questão e Deus, graças a Deus, o livrou daquilo posteriormente, mas meus irmãos, ele falou que foi algo desesperador. Agora imagina uma vida inteira sem conseguir ouvir, sem conseguir falar direito. Meus irmãos, tanto naqueles dias como nos nossos, essa pessoa é alguém que imediatamente vai enfrentar desafios e vai enfrentar também um certo preconceito, resistências da parte de outras pessoas para conseguir viver uma vida normal. Mas o que é fascinante nessa história, meus irmãos, é que assim como naquela história do paralítico de Cafarnaum, são justamente agora alguns amigos ou pessoas atenciosas que trouxeram esse surdo gago até Jesus. E veja, justamente pela dificuldade de audição e de fala desse homem, a intercessão dessas pessoas em favor dele é extremamente útil. Meus irmãos, eu acho que a gente não precisa nem dar muita volta num texto como esse. Nós precisamos de crentes sensíveis à realidade daqueles que possuem dificuldades físicas, que os incapacita a ouvir e a receber o evangelho como qualquer outra pessoa receberia. Meus irmãos, esse assunto é tão sério. Hoje fala-se muito sobre essa inclusão social dos deficientes. Mas a palavra de Deus há muito mais tempo falava sobre esse assunto. Por exemplo, o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 14. A lei de Deus dizia: não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Veja, meus irmãos, que a palavra de Deus coloca que o cuidado para com essas pessoas está diretamente ligado à nossa adoração e ao reconhecimento de quem Deus é e de que essas pessoas estão no campo de interesse do Senhor. E pessoas que entendem, a exemplo dessa história, que os surdos e gagos e cegos e outros tipos de deficientes físicos precisam de ajuda especial, vão ajudá-los também a se comunicar com Jesus, vão levá-los à presença de Jesus. Eles são o amparo físico para que estejam na presença daquele que tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade, e tem condição de fazer algo por essas pessoas também. E meus irmãos,
a ação dessas pessoas já seria um belo exemplo de humanidade, de ética a ser imitada. Se a gente parasse por aqui, já tinha muita coisa para a gente pensar hoje. Mas eu quero que agora eu e você percebamos o que Jesus passa a fazer para demonstrar o valor e a atenção dada a esse homem. Observe agora que no versículo 33, olha aí, o texto vai nos dizer que Jesus tira esse homem do meio da multidão, à parte. Você viu aí no versículo 33? Que interessante, né? Jesus normalmente não faz isso nos outros milagres. Muitas vezes outros milagres eram ali feitos na frente de todo mundo. Mas nesse caso, por que Jesus não queria que as pessoas ficassem vendo? Meus irmãos, eu acho isso tão interessante. Eu quero que você comece a notar uma coisa, que Jesus está começando a estabelecer relacionamento com um surdo. E todas as suas ações agora estão comunicando algo. Ele está afastando esse homem da distração da multidão, longe da intervenção daqueles que querem ajudar com seus recursos humanos, mas Jesus vai ajudá-lo de uma forma especial. Inclusive o pastor Tim Keller, no seu livro A Cruz do Rei, fazendo um comentário sobre esse texto, ele adiciona especulativamente uma possibilidade aqui. Ele se coloca no lugar desse surdo, ele fala, veja, imagine-se no lugar desse homem, esse surdo. Enquanto ele crescia ao longo da sua vida, ele sempre chamava a atenção das pessoas. Ele era o surdo, ele era o gago, não conseguia falar direito. Imagina a maneira como as pessoas o enxergavam e provavelmente gozavam dele ao longo de toda a sua vida. E aí o Tim Keller observa, Jesus se recusou a agir como os outros. Jesus não quis fazer desse homem o centro de um espetáculo. Não, Jesus tinha interesse em demonstrar amor a ele de uma forma diferente. Então o texto vai nos dizer ainda no versículo 33, algo fascinante que Jesus, está vendo aí, ó, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Meus irmãos, que cena estranha, né? Alguém poderia achar que ritual, por que Jesus faz isso? Mas eu quero que você note, veja, eu não vou entrar aqui na especulação do porquê Jesus fez exatamente isso, mas eu quero que você perceba o campo gestual de Jesus em relação a esse homem. Imagina a comunicação, ele chega perto dele, ó, mostra as mãos e ele coloca no ouvido dele. E agora, Jesus, não sei se ele pega saliva, se ele cospe no chão, mas ele pega um pouco, o homem abre a boca e ele toca na língua do homem com a própria saliva poderosa e santa dele. E esse homem está ali agora, meus irmãos, tentando entender isso. Você percebe que Jesus está usando a própria linguagem de sinais messiânica dele em relação a esse homem. Que tudo aquilo ali tem um significado. Veja, meus irmãos, tantas vezes quando eu e você vamos no médico, a experiência de ir ao médico ao longo da vida, seja o dentista ou ir a algum médico que vai fazer alguma ação ali meio invasiva, dá um medo de médico, né? Tem gente que tem medo de médico, não é? Quando você senta lá na cadeira do dentista, e ele vem com aquela broca, com toda aquela coisa, e você, né? Minha boca. Mas, meus irmãos, que médico atencioso é esse médico dos médicos, né? Por meio desses gestos, é como se ele estivesse fazendo assim, calma, vamos dar uma olhadinha como você está aqui, vamos ver o seu corpo. Fica tranquilo, eu vou fazer algo a respeito disso, eu estou agindo, eu sou o médico, eu cuido de você. E ele atenciosamente dedica a esse homem algo, meus irmãos, que comunica alguma coisa muito profunda da parte de Deus. Jesus, o médico dos médicos, é o Criador, e ele está falando, eu valorizo esse homem como um indivíduo. Eu não enxergo ele apenas como um surdo, apenas como um gago, mas eu enxergo como uma criatura feito à imagem e semelhança de Deus, que está quebrado por causa do pecado deste mundo, mas eu o enxergo, eu dou atenção a ele. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e eu tenho interesse de restaurar a imagem e semelhança de Deus nesse homem, de fazer uma obra na vida dele. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele enxerga do seu trono de graça e glória a situação de todas as pessoas quebradas nesse mundo. Ele enxerga. O Salmo 94, versículo 9, diz assim, acaso o que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou os olhos, será que ele não enxerga?
Meus irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, inclusive no fato de que os nossos sentidos espelham os atributos, não de forma física, mas os atributos daquele que tudo vê, que tudo ouve, que se comunica. E por isso que as nossas orações, como o reverendo Silvio Biso falou na semana passada, aquela oração da mulher cirofenícia, por isso que as nossas orações podem chegar a Deus, porque nós não estamos falando com uma força, com o universo, com o destino, nós estamos falando com um ser pessoal e triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem interesse de se comunicar com as criaturas. E por isso nós podemos ter toda a confiança, porque não somente Ele tem essa habilidade, mas Ele tem esse desejo. Ele nos ama. Jesus está ali de forma mais física possível, falando com aquele homem, interagindo com aquele homem. Meus irmãos, eu e você somos levados nesse texto a adorar a Jesus, a exaltar a Jesus, a glorificá-lo. E claro, eu não poderia deixar de aplicar aqui a importância, meus irmãos, de tornarmos Jesus conhecido dentro do universo cognitivo das pessoas que Ele quer alcançar. Seja a linguagem de sinais, que nós temos feito aqui o curso de Libras na igreja e na nossa conferência missionária, tivemos toda uma apresentação sobre a tradução da Bíblia utilizando Libras. Seja, meus irmãos, a situação de se comunicar com alguém que é um autista. E não é fácil, mas há uma necessidade de nós buscarmos estudar e entender as demandas de comunicação dentro dessa realidade. Seja a comunicação com alguém é cego, o braille e tantos outros recursos. Meus irmãos, vamos um pouco além. Seja o esforço de nós comunicarmos o evangelho a estrangeiros. Pessoas que usam outros códigos de comunicação. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa. Quando seu pai e sua mãe falam assim, vai lá, estuda seu inglês, estuda seu espanhol, não é só para você ter um item a mais no seu currículo vitae, não. É para que você seja capaz verdadeiramente de apresentar a vida, a beleza e o evangelho do reino de Cristo Jesus num outro código de comunicação. Muitas vezes, quando eu e você lemos a Bíblia, às vezes a gente não percebe essas nuances, mas quando Paulo, lá em Romanos capítulo 10, ele está falando lá sobre como ouvirão se não há quem pregue, e falando dessa pregação que avança e vai alcançando pessoas de diferentes lugares. Significa também que o apóstolo Paulo sabia que os seus recursos de comunicação, porque afinal de contas ele era um poliglota, o habilitavam de forma ainda mais especial e vantajosa para apresentar o evangelho a outros povos. Meus irmãos, nós precisamos estudar os códigos de comunicação para ser capaz de fazer isso. Mas, meus irmãos, principalmente, não só contextualizar, mas amar o suficiente para querer contextualizar. Amar o suficiente para querer contextualizar. O texto vai nos dizer então, meu irmão, minha irmã, no versículo 34, veja aí, olha a cena. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Meus irmãos, Jesus continua nessa demonstração visual, aquele surdo, de uma série de ações. Então ele visivelmente, ele ergue os olhos aos céus, que seria reconhecido como um ato de uma oração. E o texto vai nos dizer que ele suspira profundamente, é o grego aqui, não é só um suspiro, mas foi uma espécie de gemido de dor. Ele faz na frente desse homem. E ele diz, Efatá. E meus irmãos, alguém ouvindo aquilo, imagina alguém passando por perto e ouvindo Jesus, e ouve aquele Efatá, fica parecendo assim talvez um encantamento. Será que Jesus falou uma palavra mágica de poder, e naquela palavra mágica havia poder para resolver a situação do homem? Aí a pessoa falou, ele falou Efatá, eu vou anotar Efatá, porque essa é a palavra que faz tudo acontecer. Meus irmãos, Jesus não precisava disso. Cada milagre que testemunhamos de Jesus até agora, cada episódio, quando ele acalma uma tempestade, quando ele ressuscita a filha de Jairo, quando ele cura a filha da mulher cirofenícia, não vemos nenhuma vez gestos mágicos, encantamentos xamânicos, palavras enigmáticas. Evidentemente, Jesus não precisa de fazer rituais humanos para fazer o que ele precisa fazer. Efatá não é nenhuma palavra mágica. Efatá era simplesmente o aramaico que Marcos está traduzindo para a gente, que significa abre-te, abre-te. É uma voz de comando,
É uma palavra de poder daquele que tem todo o poder e é o poderoso para comandar coisas na natureza. É o Criador que tem poder para criar e fazer coisas na sua criação. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. A gente começa a concluir aqui, meus irmãos, que Jesus faz certas coisas não porque Ele precise Ele precise fazer por causa dele, mas Ele faz essas coisas porque nós precisamos que a nossa fé seja confirmada por auxílios visuais, auditivos, porque a nossa fé é tão fraca, meus irmãos. A gente tem tanta dificuldade de crer naquilo que é invisível, de nos apropriarmos das promessas de Deus, e Deus fala assim, como médico dos médicos, fica tranquilo, eu vou dar recursos visuais, auditivos, eu vou fazer certos gestos, e essas coisas vão reforçar o caminho da fé. Quando, por exemplo, ele pega um pão, né? Imagina a cena. Este é o meu corpo que é dado por vós. Quando ele pega a água e coloca na cabeça das pessoas. Gestos visuais de profundo significado espiritual. Jesus lava, Jesus redime. E Jesus tem poder para abrir os ouvidos do surdo e fazer falar o gago. Olha o versículo 35, meus irmãos. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Meus irmãos, o grego aqui de Marcos é tão fascinante, porque ele usa algumas palavras como se tivessem obstáculos e freios impedindo essas coisas, e aí Jesus abre essa barragem da língua, e abre a barragem do ouvido, e esse homem agora está ouvindo tudo, e ele está falando desembestadamente. Você já viu aqueles vídeos no YouTube? Eu não sei se você já viu, tem que respirar 5 vezes antes de dar o play, tá? Aqueles vídeos das pessoas que recebem o implante coclear pela primeira vez na vida e vão ouvir pela primeira vez na vida. Meu amigo, tem que ser macho para ver aqueles vídeos lá. Eu lembro o primeiro desses que eu assisti, eu chorava igual um neném, meus irmãos. Porque a reação de pessoas que podem fazer uso da audição pela primeira vez na sua vida é algo de tirar o fôlego. É algo de tirar o fôlego. Agora imagina, meus irmãos, que Jesus não fez nenhum implante tecnológico. Jesus simplesmente fez aquilo que ele tinha poder para fazer. Meus irmãos, a reação de alegria desse homem e das pessoas ao redor é tão grande que o texto vai terminar falando aí nos versículos 36 a 37, olha aí. Jesus ordenou que mantivessem o fato em segredo, mas eles, entusiasmados, não paravam de falar no assunto. Não era só o gago que foi curado, estava todo mundo falando desembestadamente. Eles não conseguiam parar de falar. E meus irmãos, a adoração é tão natural nessas pessoas, o que eles reconhecem em Jesus, olha o versículo 37, diziam, ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Meus irmãos, que cena fascinante. Mas assim como as multidões anteriores, nós nos perguntamos até que ponto essas pessoas realmente entendiam o que Jesus estava fazendo. Será que era apenas um milagre físico? Um milagre visual? Ou este Cristo, ao fazer este milagre com toda intencionalidade, está tentando comunicar algo mais profundo sobre seu significado, sobre a sua missão na terra em relação a todas as pessoas? Marcos deliberadamente vai mostrar que existe maior intencionalidade por causa da palavra que ele usa, meus irmãos, para descrever, e eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar aqui agora, porque a palavra que Marcos usa para descrever esse surdo gago, a sua condição física, é uma palavra grega muito específica, é o grego moglilalos, moglilalos. Meus irmãos, por que essa palavra ela é muito específica? Primeiro, porque ela é a única vez que ela aparece no Novo Testamento, única vez. Então isso já seria algo curioso, mas tem algo ainda mais interessante. Ela é uma tradução de uma outra palavra que também só aparece uma única vez no Antigo Testamento,
que é aquela palavrinha, aquele contexto de Isaías capítulo 35, versículo 5. É uma tradução da Septuaginta do texto do Antigo Testamento que está lá. Então eu peço que você abra comigo lá em Isaías capítulo 35, que foi o texto que nós lemos hoje pela manhã. Isaías 35. Eu quero que você note comigo aonde essa palavra foi pela primeira vez mencionada e qual era o significado espiritual e teológico que a profecia de Isaías estava falando. Isaías 35, versículo 4. Veja comigo, versículo 4 diz: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ou a recompensa de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Esses versículos 5 e 6. A tradução deles na Septuaginta é justamente moglilalos. Meus irmãos, isso não é à toa. Não é à toa. Marcos está propositalmente fazendo uma conexão entre Marcos 7, 31 a 37 e Isaías 35, 4 a 6, propositalmente, porque ele quer nos lembrar que este Messias, é como se ele estivesse falando assim: vocês estão vendo agora os olhos dos cegos serem abertos, vocês estão vendo os ouvidos dos surdos se desobstruírem, e ouvindo a língua do mudo cantar de alegria. Deus veio exatamente como profetizado em Isaías 35, ele veio para salvar vocês. Meus irmãos, a palavra de Deus, sem nos deixar em qualquer ponta de dúvida, ela está falando que na verdade a condição de surdez, a condição de mudez, a condição de cegueira é de natureza sobretudo espiritual. O povo de Israel e os inimigos de Israel se encontravam sob aquele entorpecimento espiritual. Sua surdez era muito mais grave do que a surdez física, meus irmãos. Era a inabilidade de dar ouvidos ao seu Criador. Um pai que os amava tanto e os havia libertado do Egito, mas agora eles se debulharam em idolatria, em adultérios, se afastaram do Senhor. Eles tinham olhos, mas eles não enxergavam. Eles tinham língua, mas a sua boca só proferia mentiras e engano e perdição. E por causa dessa deficiência espiritual que eles mesmos causaram para si, eles se desanimaram, se tornaram cativos novamente, haveriam de se tornar, mas a palavra do Senhor diz aos desalentados de coração: sede fortes e não temais, porque o vosso Deus está vindo. E Isaías usa no versículo 4 aí, uma expressão interessante: ele vem com vingança. Você percebeu o que ele falou? Ele vem com vingança. Ué, o povo está desalentado e Deus vem com vingança? Mas, meus irmãos, não é uma vingança que ele vai fazer contra o povo, porque o texto nos diz no versículo 4 que a retribuição de Deus vem com essa vingança. A retribuição aqui novamente, a palavra recompensa, a dádiva, o presente de Deus. Essa vingança é uma vingança que vai trazer, na verdade, um presente, uma dádiva. Deus vai sim vingar a condição pecaminosa e rebelde e transgressora do povo, mas não no povo, e sim no Messias. Ele viria para que a vingança do Santo Deus acontecesse contra ele, para que nós pudéssemos receber a divina recompensa. A espada seria usada contra o Cristo. E se você lembrar muito bem de como Isaías vai desenvolvendo essa teologia bíblica, ele fala lá em Isaías 53, que esse cordeiro foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Jesus emudeceu-se voluntariamente. Voluntariamente. Foi lançado fora. Foi tirado da mesa sem nenhuma migalha.
para que nós que não éramos filhos de Deus, por meio da sua morte e ressurreição, pudéssemos ser adotados e entrar na família de Deus. Meus irmãos, aos olhos de Deus, nós, os mudos, surdos, gagos, cegos espirituais, éramos os mais marginalizados de todos. Mas Jesus literalmente se tornou um cão. E Ele se identificou dessa forma conosco, para que nós pudéssemos ser trazidos à mesa. Meus irmãos, a história de uma cura física é a ilustração do fato de que mesmo que as pessoas sejam surdas para com Deus, e é exatamente essa situação, tá? Nesse momento, no Brasil, muita gente está surda. Muita gente. Muita gente está cega. Muita gente acha que sabe o que está fazendo no dia de hoje. São eles, somos nós. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que Jesus tem poder para curar todas essas pessoas. Ele tem poder para transformar o coração dessas pessoas. Ele tem poder para gerar um novo código, a linguagem do amor do Espírito Santo dentro das nossas almas, sintonizando com o rádio do nosso coração, fazendo sabe o rádio? Mas Jesus, pela sua cruz e pelo seu amor, Ele sintoniza e Ele nos alcança e Ele fala conosco, porque Deus fala pela palavra, como Jesus falava com aquele surdo, e Ele mostra que nenhum tipo de categoria social, nenhum tipo de deficiência física e nenhum tipo de alijamento espiritual está fora do alcance do amor de Deus. Nenhum. Meus irmãos, eu fico tão impressionado com o resultado da obra bela, majestosa e curativa de Jesus na vida das pessoas. Vocês perceberam o chamado à adoração da liturgia de hoje? O texto que a gente leu. O texto que a gente leu foi o Salmo 66, versículos 16 a 20. Não precisa abrir não, eu vou só terminar o meu sermão mostrando para você o resultado da operação do médico dos médicos na vida do salmista. Vinde, Salmo 66, 16. Ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito pela minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz de oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse é o Salmo 66. O salmo de alguém que foi restaurado para uma plena comunicação com o seu Criador, que está em sintonia, que o código está certinho e que o coração está pulsando de alegria e a boca dele está desembestada, meus irmãos. Eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, a sua boca é desembestada para falar das coisas de Deus? Porque às vezes a gente tem uma boca desembestada para falar outras coisas, né? A gente tem uma boca desembestada para reclamar, para falar mal do nosso país, para falar mal das autoridades, para fazer maledicência. A gente tem boca desembestada para isso facinho. Isso aí não precisa fazer nem muita força. Mas eu quero perguntar, meu irmão, minha irmã, será que o Evangelho de Cristo no seu coração, nessa manhã, o restaura para desembestadamente falar das alegrias do Senhor? Para exultá-lo? Para falar, Senhor, eu te louvo com os meus lábios. Ontem o reverendo Emílio estava pregando num casamento, a gente estava lá, e aí ele estava nesses momentos emilianos dele, assim, né? Aqueles transes emilianos dele, aquele de poesia e beleza e metáfora. E aí, lá pelas tantas, o Emílio estava ali, e aí ele falando, e aí eu acho que ele entrou num modo de exultação profunda, e ele falou assim, um aleluia do fundo da alma dele. Falei assim, rapaz, que aleluia foi esse? Falou assim, aleluia. Meus irmãos, aleluia é a voz de louvor de quem não consegue falar outra coisa senão adorar a Deus. Aleluia. Você consegue falar um aleluia aí agora? Consegue? Aleluia. É sério, meus irmãos? Aleluia. Louvado seja o Senhor.
nós o exaltamos, nós o bendizemos. Deus tem dado língua para você, meu irmão. Deus tem dado voz para você. Usa essa língua, usa essa voz para a exaltação da glória do Senhor. Que os seus lábios sejam fonte de bendição, para edificar aqueles ao seu redor. Se alguém sentar com você na mesa de um restaurante, ou na mesa de casa, os seus colegas da repartição pública, que os seus lábios sejam capazes de abençoar aqueles ouvidos surdos deles, para romper aquelas barreiras espirituais, com hinos de aleluia, com cânticos de louvor, com salmos espirituais, porque é isso que lá em Colossenses 3 fala para a gente, falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Eu te pergunto, meu irmão, os seus ouvidos têm estado desimpedidos para ouvir a Deus? O que é que a gente tem selecionado ouvir nesses dias? Quais são as vozes? Quais são as news? São as fake? Ou são as verdadeiras? São as boas news de grande alegria. Será que você tem ouvido a Deus e permitido que a voz dele entre no seu coração e mude o estado da sua alma? Meu irmão, minha irmã, esse é o novo código de Jesus. Essa é a linguagem que ele criou para a gente, é a linguagem da sua própria palavra, que é poderosa para nos informar o coração e transformar a nossa condição espiritual. Eu e você não precisamos inventar uma nova linguagem de criança, a língua do T, nada disso. Ele, com o seu amor, tem se comunicado conosco. Ouça a voz do Espírito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas aquele que tem língua, louve, exalte e anuncie o poder do médico dos médicos. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, nessa manhã nossos ouvidos estão sendo abertos pelo Teu Espírito e a nossa língua está solta para anunciarmos, para falarmos da Tua bondade. Senhor, talvez em dias como os nossos seja mais necessário e importante, acima de todas as outras prioridades, que nossas línguas anunciem a Ti e o exaltem. Senhor, usa o Teu povo, a Tua igreja, para que nesse dia do Senhor sejamos convencidos dessas verdades espirituais e curados da nossa perdição. Senhor, ajuda-nos a não nos isolarmos também a ponto de pensar que o Evangelho está além do alcance da cura. E que nos importemos sim, Senhor, com surdos, com mudos, com cegos, que não sejamos arrogantes para rejeitá-los, para sermos preconceituosos, mas para olharmos como Jesus olha, como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus e que podem ter a imagem de Deus restaurada nelas por meio de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.